Direto dos nossos estúdios em São Paulo, com Vicky Araújo, Alexandre Cassiano, Abel Juliano e Alexandre Rosolém. Começa agora, Papo Show! Muito incrementado. Yeah! Você que sintoniza em FM 87,5, também sintoniza em radioshow.com.br e também se conecta pelos nossos aplicativos para iOS e Android e também pelo TuneIn. Começa agora o Papo Show, a sua revista radiofônica semanal, todo sábado ao vivo a partir do meio-dia, trazendo todas as informações de tudo aquilo que aconteceu no decorrer da semana, todos os fatos, tudo aquilo que foi bom, aquilo que foi ruim, e por sinal só tem coisa ruim ultimamente. E pois é, tá fácil. Vamos assim, vamos juntos ao vivo até as 2 hoje, programa especial, tem Papo Show Entrevista. Nós vamos ter aquela entrevista que nós divulgamos nas nossas redes sociais a semana inteira com o Natanael Senna sobre o projeto Vai de Fusca. Eles já estão aqui e daqui a pouquinho a gente dá sequência no programa com o Papo Show Entrevista. Boa tarde, Abel. Muito boa tarde, Cassiano. Boa tarde, Vicky. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. E vamos lá. Como é que o Cassiano fala? Pau no gato. Pau no gato. E aí, Vicky? Tudo bem? Eu tô bom, e você? Semana corrida, né? Semaninha pra esquecer também, né? Pois é. Ao mesmo tempo que a semana correu, chega o Natal, mas não chega segunda-feira. Nossa, tá difícil, viu? É que é tanta notícia ruim durante a semana que você ela tá não falando isso, entendeu? Porque ela tá em contagem regressiva. Sabemos, né? Com hashtag Partiu Vancouver. Partiu entendeu? Vancouver, exatamente. E aí ela tá que não se aguenta. Sim! Por isso que ela tá assim. Embarca quando mesmo, Vicky? Segunda-feira. Tá Já? parecido como depois de amanhã. Depois de amanhã. Isso aí. Aí sim, hein? Traz neve pra mim. Não tem neve, tá no verão lá, né, meu? Ah, mas pede pra alguém alguma Bom, neve. tá cheio de permafrost, né? Se for naquela... Tem a neve eterna lá nas montanhas, né? Pode ser. Peraí, o que você quer que eu faça? Vai lá com um potinho. Uma lata Pode de ser. Nestlé, né? Pode falar o produto. Nesse chocolate em pó. Sim, Uma sim. latinha de chocolate em pó e traga pra você. Aquele chocolate que tem um religioso na capa, né? Que não pode E falar. um religioso. Não pode falar. Aí a né? informação fica bem genérica. Sim, né? é um religioso na É um capa. religioso, não importa a religião dele também, não importa o segmento, enfim. Ou então Nossa, aquele bem chocolate do coelho na capa também, que não pode falar. Não teve como não pensar que podiam criar um chocolate Mas esse em pó. chocolate do coelho foi muito engraçado porque ele sumiu por um tempo aqui do Brasil. Sim. E eu fui encontrar ele lá no Chile. Sério mesmo? Sério. E ainda tem o sabor chocolate e o sabor morango. Mas voltou Poxa, pra cá, sério? já vi Pra outro quem dia. não sabe é o Nesquik, vamos falar, vai. Vai, tudo bem. É, agora que eu acho que não tem mais, né? Pô, era bom pra fazer bicho de pé. Nossa. Nunca fiz em casa, mas sei de gente que fazia. Nunca fui aprendi a fã dessas receita coisas, esses dias. Mas eu não consegui não pensar que você falou do religioso. Já pensou um chocolate em pó com um pai de santo, assim, na capa? Ia Ia ser legal. divertido. Ah, Não podia- é? E por Um que bruxo. não dizer? Gente, um bruxo. Um ritual de bruxas, assim. Bom, que delícia. Eu quero. Pronto, Edição vou criar. comemorativa, cada mês era um religioso na capa, né? Já pensou? Rabino. Olha que delícia. Ia chegar mês que o chocolate ia vir com um potinho, porque aí você comprava o chocolate, mas já tinha que fazer uma doação ali. Que fase. Chocolate. Então, o programa Tudo é bem. assim, galera. Oi, hoje a gente tá inspirado. Palhacitos logo cedo. Hoje vai longe. Inclusive, nós temos muitas pessoas agregando a nossa audiência hoje, né? Justamente por causa da nossa entrevista. Pessoas que estão conhecendo a Rádio Show hoje. Então, eu quero deixar um ritual de conexão aí, de repente. Você que está na região da Vila Mariana, Aclimação, Cambuci, Liberdade, um pedacinho da Moca, né? A divisa da Moca ali, você consegue sintonizar em FM 87,5. Tá? Se você está em qualquer outro lugar que não nessas regiões, você tem 3 opções. Você pode acessar o site radioshow.com.br, você pode acessar os nossos aplicativos para iOS, Android, e você também pode utilizar o seu equipamento smart ou o seu celular e colocar nele o TuneIn. Para quem não sabe, o TuneIn é o maior aplicativo de rádios do mundo, né? Tem rádios do mundo inteiro lá, e nós, ora, por que não, também estamos lá, Rádio Show FM 875. Então você também pode... No TuneIn é um pouco diferente. Você não baixa o aplicativo da rádio. Você localiza a rádio e coloca ela como seu favorito. Então essa é a forma de você ouvir pelo TuneIn. Tá bom? Coloca pelo favorito da Play e vem ser feliz com a gente até as 2 da tarde. Bonitinho isso, Tá vem certo? ser feliz com Vem a ser gente. feliz. É uma coisa louca. Agora, se você falar, mas eu queria o link, não dá pra mandar o link, então é muito fácil. Você acessa a nossa página do Facebook,
Que qual é, Abel? facebook.com/programa Papo Show. Inclusive, essa informação tá fixada lá na nossa página. E no evento de hoje também da entrevista, é só você dar uma olhada lá que já tá lá. Então tem os 3 links lá para você acessar pelo aplicativo para iOS e Android, para você baixar o aplicativo da rádio no seu celular, e também o link para você localizar pelo TuneIn. Bom, nosso entrevistado de hoje, o nome dele é Natanael Sena, ele é idealizador do projeto Vai de Fusca e ele já viajou bastante, né, Natanael? Já foi para alguns lugares aí. Já dei algumas voltinhas de Fusca. Há 4 anos eu tô viajando com meu pai num projeto que chama Vai de Fusca, uma aventura de pai e filho. E é engraçado que sempre que alguém acha que eu sou louco o suficiente para sair viajando por aí de Fusca, eu encontro gente no meu caminho durante as viagens para provar que isso é uma grande ilusão. Esses dias eu estava na Bolívia, encontrei o Stefan, que ele tinha saído da Áustria sozinho de bicicleta. Uau, caramba. Sozinho, tava há 2 anos viajando já. A última vez que eu falei com ele foi no começo do ano passado, ele estava em Madrid voltando para casa. E aí a gente entende tudo na bike sozinho, que a relação de limite, de fronteira é individual para cada um, né? Individual para cada um é boa, né? Mas é isso. Natanael já deu umas voltinhas no quarteirão, né? Já. Já fez o footing. Olha só, que delícia. Deixa eu perguntar para você, Natanael, como que surgiu a ideia do projeto Vai de Fusca? Conta pra gente. A ideia surgiu que eu sempre quis ter um Fusca. Eu lembro na época da escola, e acho que boa parte de quem tá ouvindo a gente aqui, boa parte dos brasileiros, tem uma história para contar com Fusca. A gente ia muitas vezes no chiqueirinho do carro, aquele compartimento lá atrás, pra escola, minha mãe levava. E um dia ela teve o Fusquinha dela roubado, e eu queria muito ter um Fusca. E é isso, aí se passou anos e anos, e o dia eu comprei um Fusca, mas não era igual o que é hoje. E aí o meu pai mecânico, 2 anos a gente ficou, eu e ele, reformando o carro. Após 2 anos, a gente foi dar uma voltinha para inaugurar. Saímos de São Bernardo do Campo. E foi engraçado porque no dia anterior, eu estava na OMA Galeria, na exposição de um amigo meu da escola, e a namorada dele disse: faz um Instagram pra gente acompanhar. E aí, eu fiz para eles, pros meus amigos acompanhar. No resumo, em 1 semana tinha umas 5 mil pessoas seguindo a gente. E a nossa primeira voltinha terminou em Punta del Este, no Uruguai. Em 1 semana, 5 mil pessoas? Em 1 semana, 5 mil pessoas. Bem... Foi quando a gente entendeu que aquilo era muito maior do que a gente achava que poderia ser. A gente simplesmente se abriu para vir. Tem um alemão, Johann Goethe, que ele diz, né? A partir do momento que você se põe em movimento, toda uma providência divina também se põe. Uma série de acasos, de encontros que você jamais imaginou que teria, passa a acontecer. A loucura contém em si o poder... Ó, cultural isso, hein? A loucura contém em si o poder é magia. Tudo que você pode sonhar, você pode fazer. E era nosso sonho e a gente foi. E estamos indo, tanto que estamos aqui após 4 anos. Que legal. Eu acho que tem a ver com essa história de... A gente acaba... Quem é, assim... viaja, né? Quem bota a mochila nas costas, de qualquer forma. Acho que tem uma questão de você representa as pessoas que não conseguem sair do chão, mas todo mundo tem esse desejo, né? Acho que essa coisa das 5 mil pessoas em 1 semana é porque o cara tá fazendo o que eu adoraria fazer e não consigo. Então deixa eu acompanhar da cadeira, né? É bem aspiracional. Eu fico no sofá, mas eu fico lá olhando, né? E era engraçado que a gente começou a receber uns depoimentos, e aí por isso que a gente decidiu não parar quando a gente voltou, de pessoas que falavam justamente isso. Nossa, eu lembro do meu pai, que trabalhava na Vox testando SP2. Eu chego no escritório e conto o que tá acontecendo, porque quase passou a ser uma novela. Sim. E tinha gente que falava que queria estar ali naquele nosso lugar viajando. E aí, na nossa última viagem, a gente queria que fosse algo além disso. Já fazia 3 anos que a gente estava viajando. A gente instalou uma câmera 360 no banco de trás do carro, para a pessoa que está nos assistindo ser o terceiro passageiro, que era a forma de levar a pessoa para lá. Então a câmera fica bem no meio dos 2 bancos da frente, que é a visão de quem é o passageiro, e aí a pessoa olha para onde que ela quer, né? Desde que ela esteja com um aparelho que funcione o 360. Mas é isso. Essa visão do passageiro é justamente a visão da criança que anda de Fusca, pois é, né? Que ela fica entre os 2 bancos, entre o pai e a mãe, ela para ali, né? Ela coloca o rosto
Né? E É sempre isso. alguém fala, encosta lá, menino. Põe o cinto, moleque. Encosta lá, moleque. Ai, fica de um lado ou Pode de ficar outro, aqui, você não. tá me atrapalhando. É. Já que você tá bem no meio. A polícia vai te Você fica pegar. no meio, é. Pai, já tá chegando, pai. Falta muito. Pera, então deixa eu entender uma coisa. O que veio primeiro? Você queria ter um Fusca pra fazer isso? Ou a partir, né, viajar e tal? Ou veio o Fusca, depois veio o sonho? Veio o Fusca. O sonho era ter o Fusca. A partir do momento que eu realizei o sonho de ter o Fusca, outros sonhos começaram a acontecer. E aí, depois que você realiza um, você tem vontade de fazer todos, né? E você entende que é muito mais um limite seu do que um limite da vida, ou do que um terceiro te impõe. Então, por isso que eu acho que depois de fazer o primeiro negócio girar, fazer o segundo, terceiro, o quarto, vai quase por osmose, vai indo. No livro, no Vai de Fusca, você fala que você, com o projeto, você deixou para trás alguns conceitos e seguranças. Nossa, que tipo sim. de conceitos são esses, assim? Que seguranças que você precisou abandonar para começar a seguir com o projeto? Quando a gente começou a viajar, muita gente que a gente não conhecia começou a chamar a gente para visitar as cidades deles, para ir na casa deles. Então, a partir do momento que eu aceito isso, eu aceito ter um planejamento um pouco mais enxuto, no sentido de qual a rota que eu vou seguir. Porque se eu estiver decidindo ir nessa rua reto e o vizinho do quarteirão de trás me chama, eu tenho que mudar minha rota. Então eu me abri para que a rota fosse não feita por mim, mas ela fosse feita de forma coletiva. E aí eu entendi que as melhores histórias que eu passei a conhecer e a viver foram histórias que iam acontecendo ao longo do caminho, a partir do momento que eu me dei a oportunidade para que ele passasse a existir na minha vida. Então é mais ou menos assim. Imagine que você quer fazer faculdade, mas você não faz a prova para a bolsa e você não vai fazer faculdade porque nem o básico você fez, que foi se inscrever e fazer uma prova. Faz a prova, depois resolve o resto. Uma coisa de cada vez. Uma coisa de cada vez. E foi indo assim. E quando a gente viaja, diariamente, a gente se desprende de uma série de coisas. Por exemplo, ano passado estava em Rondônia, lá, raramente o sinal de celular funcionava. E aí você passa a enxergar que existe um mundo à sua volta, além daquilo que está na palma da sua mão. Sim. E é isso que é interessante e é isso que o meu público acaba meio que se engajando, porque a gente vai mostrando para ele que do lado dele tem um pai, tem uma mãe, tem um amigo, tem gente de carne e osso, né? Gente com história. Todo mundo tem uma história incrível para contar. Tem vida, né? Tem vida, tem vida. Você comentou do teu pai, como é que ele entrou junto com você nessa história toda? Cara, o meu pai, ele é um guerreiro e infelizmente ele perdeu o pai dele muito cedo, a mãe também, eu não cheguei a conhecer. E ele teve, como irmão mais velho, teve que sustentar a casa de 7 irmãos mais 5 mais novos que ele. E aí ele queria viajar e não podia. E quando eu comprei o Fusca e falei que ia viajar, contei primeiro pra minha mãe. Falei, quero fazer uma viagem inaugural, vou encontrar meus amigos no Rio Grande do Sul. A minha mãe falou, chama seu pai. Mal sabia que ela já tinha meio que planejado com ele isso. Tá. Quando eu cheguei e falei, pai, vamos viajar, ele já tava com a mala pronta, olha praticamente dando a partida. Fala pro Natanael que eu também quero ir com ele. Ela, opa, pera. Mãe sempre convence. É isso. Peraí que eu falo Coisa com ele. demais. Mãe sempre Foi convence. assim? Foi Que legal. praticamente Porque isso. não te passava pela cabeça que ele fosse aceitar, ou sei lá, como que surgiu? Vou falar com meu pai, ou ela ter falado, né? Na verdade, eu acho que a gente entra num ritmo da vida quase que automático. De às vezes quem tá dentro da sua casa, você de fato não sabe o que se passa na cabeça da pessoa, por mais que seja próximo. Eu sempre tinha uma ligação muito perto com meu pai, nunca foi distante. Mas a gente às vezes não se permite entender o sonho do outro. E nisso a gente perde grandes histórias. A gente perde grandes conexões. Que é até um próximo passo do Vai de Fusca, é tentar que não seja só a viagem pela viagem, mas que seja a conexão entre pessoas, entre pais e filhos, que essa relação tá tão bagunçada hoje em dia, né? A família não se conhece, no fim das contas. A família Primeiro que não... a gente acha que se conhece, então, eu sei como ele é. Ele é assim, assim, assim. E não, é a impressão dele, né? É isso, e hoje é engraçado, porque hoje meu pai pergunta pra mim quando é a nossa próxima viagem constantemente, né? Caramba. O papel se inverteu. E aí, nesse começo, quando vocês decidiram fazer a primeira viagem, foi pro Rio Grande do Sul. Mas eu imagino que hoje você já tem uma estrutura que no início vocês não tinham. Sim. Qual que foi o maior perrengue que vocês passaram, assim, pra começar? Teve 2 grandes perrengues. A primeira
que foi pro Rio Grande do Sul, mas como a gente estava aberto para os novos caminhos, a gente foi parar em Punta del Oeste. Esse foi o primeiro grande perrengue. Em Santa Teresa, a gente estava a convite do Pedro. O Pedro era um rapaz que a gente conheceu na fronteira. Ele tinha um trailer que vendia cachorro-quente. E aí ele fechava o trailer ao final de semana para viajar. E aí a gente parou lá para comer o cachorro-quente, nos conhecemos. Ele fechou o trailer no final de semana, falou que ia viajar e que queria que a gente fosse com ele conhecer Cabo Polônio, que é um lugar incrível no Uruguai. Depois tem Cabo Polônio. Cabo Polônio. Tem todas as dicas, tem no site que eu vou... Senão a gente vai perder muito tempo aqui. Mas tem todas as dicas dos lugares que eu passei, que consegue viajar super barato. Tem lá no site do Vai de Fusca, no próprio livro que está disponibilizado de graça, também lá no Facebook. E aí lá em Santa Teresa, a gente estava dormindo dentro de uma barraca. Isso foi em 2012 para 2013. Essa notícia até chegou a ser veiculada. Na época teve uma ventania que chegou no litoral de Santa Catarina, acho que é 65 km por hora. E essa ventania começa lá no fim, vem lá do Uruguai, né? E quando essa ventania chegou onde a gente estava, ela estava mais ou menos a uns 50 por hora, e a gente fazendo e chovendo, era de madrugada, estava dentro da barraca e eu tenho sono muito pesado. É um problema acordar muito cedo para mim. E a gente estava viajando desgastado, estava dormindo de fato, e a barraca chacoalhando e chovendo e tudo aquilo. E aí uma das cordas da barraca, estoura, a barraca começa a chacoalhar mais ainda. E aí eu fiquei preocupado, acordei pensando, meu Deus, o que está acontecendo? Comecei a pressionar o tronco contra o chão, virei, fiz a barriga contra o chão para que fizesse peso na barraca e ela não voasse. Nesse meio tempo, eu coloco a cabeça para fora, tava chovendo muito, caí no granizo, volto para dentro, a barraca para de chacoalhar. Eu volto, pego no sono, e aí eu entendi que existem lições na vida que a gente só aprende quando a gente se permite. No outro dia de manhã a gente já tava voltando pro Chuí. Meu pai contou o que aconteceu. Eu falei, vi a barraca, achei até que ia voar, mas parou de repente. Meu pai falou, por que parou? E aí eu falei, acho que parou de chover, alguma coisa assim. E aí ele pegou e falou que me surpreendeu de fato. Que ele falou assim, não, foi o Pedro que saiu do trailer dele e ficou segurando a sua barraca para que a gente pudesse voltar tranquilo de viagem. Eu relato isso no nosso primeiro livro. E aquilo foi um soco na boca do meu estômago. Porque eu penso, se hoje, no Brasil, isso acontece, acho que a primeira coisa que a gente faria era postar no Instagram, tô aqui ajudando o gringo, igual como eu sou bonzinho. E o que me surpreendeu foi que no outro dia de manhã, Pedro tomou café da manhã com a gente, seguiu parte do caminho com a gente, e ele não falou nada. Ele simplesmente... Foi uma coisa normal pra ele. Foi uma coisa normal, ele não tirou o mínimo de proveito pro próprio ego dele ter uma massagem que ele podia muito bem reivindicar, e nada aconteceu. Essa foi a primeira, e a segunda, vou contar de forma bem curta, foi quando eu cruzei os Andes a quase 6.000 metros de altura, dentro de um Fusca. O ponto mais alto que você cruza dos Andes de carro é em Pirroinay, lá no Peru, perto de Urcos. Aqui embaixo no Chile você cruza 3. O Everest tem 8.400 e eu cruzei a 6.200. Eu de fato achei que ia morrer aquele dia. Foram 5 horas subindo com falta de oxigenação, o ar é rarefeito. Todos os sintomas de um AVC eu passei a ter, que era o braço formigando, a pressão na nuca. O carro ia de primeiro e eu olhava pro meu pai, eu achando que ele ia estar morrendo. Mas não, ele estava felizão da vida, porque às vezes quem é mais idoso é mais dilatado, então sente menos essa pressão. E aí a gente demorou 5 horas para subir, 3 para descer. Foram 8 horas difíceis para mim, mas que em momento algum eu falei pro meu pai, nossa, tô passando, porque eu sabia que ele ia ficar preocupado. E aí eu ia jogar uma pedra no sonho dele, e jogar pedra no sonho do outro, sem ter a ótica do outro que o outro tá vivendo, nem sempre é certo, porque para ele aquilo não existia. Até hoje não deve existir, né? Porque ele só sabe quando eu conto. Mas foi difícil, foi a segunda pior experiência viajando. Uau. É isso. Inclusive tem uma foto no Face, né? Tem uma foto lá em cima, né? Tem uma foto no topo dos Andes que eu narro numa das nossas colunas essa história, né? Que a pressão era tanta que eu levei um daqueles balões de gás hélio. Sim. E eu dei o nome dele de Hendrix.
E foi engraçado, ele acompanhou a viagem inteira no Mato Grosso, que a gente foi pela Tríplice Fronteira que sai lá do Acre. Então passei pelo Mato Grosso, bateu o Fusca tem um teto, o teto tava aberto, passou um caminhão, bateu um vento, o Hendrix saiu voando e eu saí correndo atrás do Hendrix na BR. Volta aqui com a bexiga. Mas infelizmente o Hendrix ele faleceu na subida dos Andes, porque a pressão era tanta que o balão literalmente explodiu o coraçãozinho dele. Não aguentou, né? Não aguentou. E olha que coincidência. Ele Quase o falando isso, eu Wilson. tô lembrando do filme. Parecia o Tô Wilson. vendo ele correndo atrás do balão no meio da estrada. É isso. Hoje o Hendrix tá lá na sala de casa, praticamente empalhado, na verdade emoldurado. Sempre que alguém vai lá e pergunta, mas que coisa horrível é esse aqui, esse balão todo rasgado na sala da sua casa. E aí é o julgamento do homem, né? Fala sem saber. E aí a gente conta o quanto simbolizava o Hendrix, nosso Fica terceiro. quieto, meu amigo. É isso. Fala assim que é É a Maria Eugênia, quem se lembra do Big Brother do Bambam lá? Jesus, o não. Wilson, né? Não tem É a como Maria pensar no Eugênia. Wilson. Sim. É E o isso. Wilson realmente era ele personificou, né? Ele tinha um amigo ali. E é bem por isso. Deixa eu perguntar uma coisa, que você tava Claro. falando de... a gente passa por uma rua que tá na nossa rota, mas aí a pessoa do quarteirão de baixo chama a gente. Como é que você encontra as histórias? Olha e vai com a cara, as pessoas falam com vocês por rede social. Como as histórias chegam em vocês? Aconte- Vamos dar um tempo para essa resposta para você Legal. responder no próximo bloco. A gente vai para um rápido intervalo. Na volta do intervalo, então, ele responde então para você, Vicky, responde para todos nós. Você que quer participar com a gente, manda sua mensagem no WhatsApp 966053021 e manda sua pergunta aqui para saber diretamente do Natanael todas as sensações, as histórias, as aventuras e tudo aquilo que ele sentiu na pele vivendo essa história do Vai de Fusca. A gente volta já. Tá rolando um outro programa aqui durante o intervalo, né? Uma outra entrevista com N perguntas, enfim. A curiosidade é imensa. Né? Mas é que o assunto ele é apaixonante, ele é intrigante, ele chama mesmo a atenção e você acaba tendo muito mais conteúdo e que infelizmente, né, quem não tá aqui com a gente no estúdio acaba perdendo, mas a gente vai tentar sintetizar isso e levar isso pro ar. Antes de mais nada, eu quero agradecer a todo mundo que tá conectado com a gente, eu quero mandar um muito obrigado aí para Alina Nakadomari, também para... Vamos lá, tem uma galera aqui, o Rodrigo Camelo, Eli Catarino, Nádia Tonin. a Nádia Tonin, o Vanderlei Silva... O Vanderlei Silva, será que é o Vanderlei do... O lutador? Rodrigo Camelo, Adriana Santos, o Edson Cândido, a Vânia Santos... Enfim, tem Vânia. bastante gente ligado com a gente aqui. A Nádia tá ouvindo, olha lá. A Nádia tá ouvindo. Falou que vai Nádia- ouvir, vai mandar pergunta. A Luanda Gomes também tá ouvindo a gente. Estão adorando a entrevista. Todo mundo... Só elogios. Muito bom. legal. Feliz. Inclusive, se a gente não falou teu nome aqui, de repente, por você não ter mandado, né? Então não se reprima, tá bom? Então manda o seu WhatsApp pro 966053021 Ou pro 945638484. não é por falta de WhatsApp que você não vai mandar sua pergunta, que você não vai mandar sua mensagem. Jamais. ok? Então, Deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta, posso? Vamos lá. É, Não, primeiro ele vai responder a Davi. verdade. Curiosidade está me matando. É isso. Repita a pergunta, Aliás, Vicky, ó, por favor. galera da Rádio Oficina, hoje a gente vai até às 4. Porque se depender da minha curiosidade... Desculpa, não dá. Eu adoraria, tá? Deixa eu avisar o oficial. Não, a gente vai até às 2. Só pra dar uma relembrada, Vicky, qual foi a pergunta que você fez antes do intervalo? Vamos lá. Como é que surgiram? Como vai? Você falou antes do... A nossa rota tá no quarteirão de cima. Alguém do quarteirão de baixo chama. Como acontece? Como são esses encontros? Vocês olham e dão de cara com a história? Ou as pessoas chamam mesmo? É engraçado O que que acontece ela acaba se dando de várias formas, né? Porque até então a gente entendeu que a gente não queria bloquear nenhuma forma desses encontros acontecerem. No começo do projeto, que ele não tinha um público que é apaixonado pelo segmento ou que tem essas conexões de pai e filho, a gente tinha uma rota traçada que era até o Rio Grande do Sul. Mas quando a gente chegou em Novo Hamburgo, também no Rio Grande do Sul, o pessoal do Fusca Clube de Novo Hamburgo começou a indicar locais pra gente passar.
E aí a gente entendeu que passando por esses locais, a gente ia conhecer novas pessoas e novas histórias. Que são histórias que você não compra numa casa dessas de turismo da vida. Você vai lá comprar um pacotinho e quem tem a riqueza do local é justamente quem mora no local, onde você vai comer, aonde você... A gente passou em Rondonópolis. Em Rondonópolis a gente recebeu a indicação de um lugar que chama Nobres, que é perto de Bonito. Ele tem a estrutura não, mas os passeios, a aventura com a natureza, essa relação igual a Bonito, só que enquanto você paga R$300 para mergulhar em Bonito, eu paguei R$14, que foi o preço que o cara do trator me cobrou para me levar mata dentro, para nadar dentro de uma lagoa formada por 3 cavernas submarinas, subterrâneas de água transparente com peixe. Então, só isso, R$14, que hoje não, o Big Mac acho que tá 30. Dinheiro de pinga. Dinheiro de pinga. Bonito quem? Não, bonito bonito é bonito, mas infelizmente pro meu bolso acabou ficando ficou caro. Então as pessoas começaram a indicar. Em Novo Hamburgo começou esse processo de indicação e aí a gente começou a usar a rede social para fomentar isso. Então estamos indo para, sei lá, vou chutar aqui, tô indo pro Rio de Janeiro. Quem tá nesse trajeto e tem algum lugar que a gente possa visitar, indicar, conhecer, almoçar, jantar, café da manhã, quer conversar? E aí a gente vai indo. Acho que eu vou fazer isso em Vancouver, hein? Galera, tô indo pra aí. Onde é que eu vou? Vamos na casa de quem? Ó? Vamos de Fusca comigo pra Vancouver? Vamos. Segunda-feira. Adorei. Uma coisa que o pessoal tem preconceito, às vezes, de associar Fusca a carro velho. Você tá dirigindo no trânsito, você dá uma fechada em alguém, tira esse Fusca daí, não sei o quê. O que você acha disso? Por que a escolha de um Fusca em específico e se você trocaria o teu Fusca por um importado qualquer hoje? Não, nem por uma Land Rover eu trocaria o meu Fusca. Não tô falando que eu não teria uma Land Rover. Tá. Eu teria. Opa. Mas não trocaria o meu... O Fusca, ele transcende gerações, né? Tem toda uma relação histórica, uma carga emocional com ele. Não minha, mas acho que é da própria concepção dele. É um carro simpático, né? Você vê a criança na rua, ela não dá oi por um Uno, mas ela dá... Olha o Fusquinha passando, ela desenha o Fusca, os traços são simples, tem toda essa relação. E é um carro econômico e preparado para literalmente para a guerra, né? Então, cruzar o país com ele, a América Latina e... Se alguém tiver a fim de me patrocinar para cruzar o mundo com ele, é o carro que está preparado para isso. E as pessoas falam, esse pau velho aí. Eu lembro que quando eu comprei ele, um amigo meu falou assim: Natanael, você é solteiro, você vai comprar um Fusca, você nunca vai conseguir arrumar uma namorada na sua vida. Você vai sair daí cheirando a gasolina. Sei lá o que eu dizer pra ele hoje, né? Então, né? Mas aí você foi lá, aí você de raiva foi lá e arrumou uma namorada. Fui lá, arrumei uma namorada, mas hoje eu estou solteiro. Estou solteiro. Que mania de menininho, que toda mulher Maria gasolina, pera, não. É isso. E outra, Fusquinha realmente é um charme, vai. Aí. Desde o Herbie, a gente sabe. Mas vamos considerar uma coisa dentro do processo do Fusca. Ele é um carro que hoje não está mais em linha, que exige um nível de manutenção, apesar de ele ser extremamente ultra resistente em relação aos demais carros, até carros novos de hoje, ele exige uma manutenção um pouco mais particular e tem a questão de encontrar peças. Sim. Você passou muito perrengue por conta disso? Você teve alguma quebra durante as viagens? Alguma situação que você fala, ferrou, agora eu vou ter que voltar de guincho? Cara, isso é bem engraçado. Às vezes é mais fácil encontrar a peça nessas viagens no interior do que aqui em São Paulo. Fisicamente, tá? Não pela internet. A quantidade de Fusca que tem no interior é absurda. É o carro preparado para entrar no barro. Assim, estava no Natal, acho que faz umas 2 semanas. A quantidade de bug que é feito com o chassi do Fusca, o motor do Fusca é absurdo. Então você tem o cara que tá lá em Natal, no calor, na duna, como você tem o cara lá no Amazonas que entra no meio do mato com o Fusca, gente que faz trilha com o Fusca, né? Os Bajas da vida. Então, encontrar a peça original, de fato, é um pouco difícil. Até por essa questão de um carro que já está há alguns bons anos sem produzir, mas ainda tem muita gente que produz peça paralela. Então, você vai no próprio Mercado Livre e você consegue encontrar. E nas lojas, fisicamente, em São Paulo, no centro de São Paulo, tem boas lojas que cobram caro pelas peças, mas são boas peças e originais. E no interior... Você acha? Quando você não acha no interior nem cidade, nem gente, nem posto por perto,
O Fusca dizem que com alicate e um arame você resolve. Então o motorzinho é bem simples e isso é de fato uma verdade. É o carro do MacGyver. É o carro do MacGyver. Se a correia dentada estourar, você consegue consertar ela usando o cadastro do seu tênis. Que é uma correia que custa R$7 a correia. Da última vez que eu fui comprar uma, eu comprei até duas, porque ele não tinha troco. Falei, então aqui a nota de 20 e me vê duas. Já tá resolvido, né? Vai comprar uma correia dentada do Maréia pra você ver se não vai... Você deixa o rim lá, né? Você deixa o rim e o braço. Deixar a vida. Quase isso. Praticamente. Muito bom. Vocês estavam falando agora há pouco do Herbie. O teu Fusca, ele tem algum nome, algum apelido assim carinhoso que você chama? Não, esse Fusca que a gente viaja não, essa pergunta é frequente, isso é engraçado. Mas ele não. O nosso outro Fusquinha, que é o 64, que a gente tá reformando, ele é azul e ele tem o apelido de Viagrão. É o nosso... Viagrão, velho. Esse é o... Ele tem um nome. O outro que a gente usa pra viajar, que fica guardado, ele não tem nome. Ainda ele tá sem com ideologia de gênero. Ele ainda não tá com nome O avatar definido. Pra galera se situar, o que vocês viajam, que ano que é? É um Fusca 1984, 1600, carburação dupla, câmbio de SP2... Calma. Isso. Explica esse negócio. O SP2 era um carro antigo da Volks, também da década de 80, feito para o que eles definiam como alta velocidade. Era um carro esportivo. Imagina um Puminha, é parecido com um Puma. Então... pouca gente vai entender isso, mas eu vou traduzir depois. Então a gente pegou a coroa e pinhão, que é 831 do SP2 e pôs no Fusca. O que isso quer dizer? Quer dizer que o Fusca ele economiza gasolina colocando essa coroa, porque aumenta a relação da troca de marcha. Só que de saída ele vai um pouquinho mais devagar, ele não tem força para uma arrancada, mas ele chega a velocidades que nem 120, 130 km e o meu carro, e pasmem, faz 13 km por litro. O meu Fusca. Excelente. Isso pra gasolina quase R$7, não é? Sei lá quanto tá. Nossa, brincadeira. Tá quase R$4 a gasolina, fazer 13 por litro é quase ter um 500 da Fiat. Tá bem compensando. Em relação até ao abastecimento, à medida que você circula pelo Brasil, você sai dos grandes centros, você sai de São Paulo, você tem uma diferença de custo de gasolina muito grande. Absurdo. E também em relação aos países da América Latina, né? Como é que é administrar essa questão do abastecimento? Fala assim, eu estou preparado para ir até onde com o dinheiro que eu tenho em caixa? Como é que funciona isso? A gente tem um galão que a gente releva de reserva, além da reserva do carro, cabe acho, quase 40 litros. Ele sempre está cheio, fica no chiqueirinho do Fusca. É algo adaptado por você? É algo adaptado. Ele é móvel porque se acontecer alguma coisa, poderia explodir o Fusca se ele estivesse lá dentro. Mas ele é um galão bem resistente, ele é grosso de plástico, a gente mandou fazer. E ele fica no chiqueirinho, caso aconteça a emergência de faltar gasolina. Já usamos ele, sim, já usamos. A variação de preço a gente sempre calcula uma média. Então, da última vez, ano passado, a gente calculou R$5 o litro. Então, aqui contra São Paulo, que estava 3 e pouquinho, foi ok. Então, tem essa conta, ela se equaliza quando eu chego lá no Acre, num posto no meio, literalmente, do nada, assim, não, que o Acre é um dos lugares mais incríveis que eu já passei. O pessoal de lá me ajudou muito, cuidaram do meu carro quando eu tive que voltar antes. Rafael, vocês perguntariam, tem gente no Acre? Tem gente, e tem gente do bem, gente amiga. Aliás, um abraço pro Francisco, pra Fernanda, pra todos os meus amigos lá do Acre. Só que você paga R$6,50 no litro naquela época num posto que é o único posto que vende na rodovia para chegar lá. Então, só gente boa, mas a gasolina isso. Dentro da cidade você paga barato. Dentro da cidade você paga barato. E aí você cruza a fronteira e se depara a pagar 2, 3 pesos por uma gasolina de octanagem altíssima que o Fusca faz 15 por litro. Então, infelizmente o Brasil, mas aí a gente vai entrar naquelas questões das notícias ruins. Pois é. O Brasil ele não dá muito incentivo na questão da produção do petróleo, enfim, seja o que for aí, pra gente continuar viajando aqui. Até por isso a gente às vezes prefere cruzar uma América Latina do que ir, por exemplo, daqui pro Ceará. A condição de estrada é péssima no Brasil, isso é uma verdade que tem que ser dita.
E o custo aqui, Brasil, para viajar também não é barato. Não, é verdade. Você cruza ali na Argentina, pronto, você reduz 60% do seu custo de gasolina. E aí você estava falando dos lugares que vocês foram. Na hora que vocês vão decidir um destino novo, vocês decidem juntos? Existe um estudo em cima disso ou é mapa na cabeça e vambora? Não, existe. O projeto ele tá dividido em 8 etapas, que a gente já tem mais ou menos, cada etapa é um lugar que a gente quer chegar. A gente já tem, teoricamente, o trajeto definido, o trajeto final. Então agora a próxima viagem até a Ushuaia, a gente vai chegar no fim do mundo, que é a divisa com a Antártica, Polo Sul. Então, para se localizar, o Brasil está aqui na direita da América Latina, então a gente vai até o final, onde a direita encontra com a esquerda lá embaixo. Literalmente o fim do mundo. Literalmente é chamado de... Se quem jogar no Google fim do mundo, vai aparecer lá para onde a gente vai. E aí a gente tem um estudo de quilômetros que a gente vai rodar. Claro, quanto vai custar, o que é interessante para quem acompanha a gente, que nem foto, vídeo, viagens que é interessante para as pessoas e não é coisas batidas, coisas comuns que ele encontra em qualquer loja da vida para comprar. E também um terceiro pilar, o quarto pilar, que é importante, que é o que os nossos patrocinadores daquela etapa querem. Então, às vezes a gente pega uma marca de roupa, vou chutar aqui, que para ela é muito mais interessante eu cruzar boa parte do Brasil do que 3 ou 4 países, porque ele não vende no país, mas vende no Brasil. Então, a gente pode ir ativando pelas lojas, existe uma série de negociações de qual que é a melhor rota para chegar até o país ou o lugar que eu vou. Dá para ir até vou pegar o Cusco, que a gente foi também. Dá para ir até Cusco por dentro aqui. Paraguai, Argentina, Chile, Argentina sobe a Bolívia, cheguei lá no Peru. Ou eu posso ir, que nem foi o que aconteceu na época, por dentro do Brasil, por uma questão de um patrocínio e tal. A gente define o país e aí vai traçando esses critérios, entendendo até qual o momento da gente para poder viajar. Por exemplo, se alguém falar assim, vai agora para o Ushuaia. Não vou. Você vai pegar o que está acontecendo lá, a questão climática, você vai para morrer. Ok, deixa eu perguntar uma coisa. E dentro do carro? Quem dirige mais? Enquanto um dirige, o outro dorme? Vocês conversam muito, vocês brigam? Como é que é? O que acontece uma vez dentro do carro? Cara, acho que a gente nunca brigou dentro do carro. E acho que fora, assim, eu teria que pensar muito pra lembrar, talvez, quando eu era adolescente. A última briga que eu tive com meu pai, nem sei se foi briga. Hoje eu entendo a orientação dele e rebeldia minha. Mas dentro do Fusca... No começo é desconfortável, mas você acaba acostumando. A gente mandou instalar a gente acabou instalando um teto que chama ragtop, que é por causa do calor. É um teto solar grande que ele abre, não tem ar-condicionado no Fusca. A gente preparou o Fusca depois da primeira viagem com uma manta térmica entre a lataria e a tapeçaria, para ele não esquentar tanto. A gente tem uma manta também acústica entre o motor e o chiqueirinho, para também diminuir o barulho que faz. Mas mesmo assim, teve um dia que a gente rodou 12 horas no dia. Quando eu fui dormir, o barulho do Fusca ainda estava na minha cabeça lá, porque é bem próximo, é um motor antigo, faz barulho. E a gente tem um Rodstar original dentro do rádio, dentro do carro, que é aquele rádio de época com os botões do tamanho de um dedo, que você gira assim esquerda e direita para sintonizar. A gente colocou de diferente. O que tem dentro do carro é uma tomada, que tem um geradorzinho lá, que ele sai uma tomada dele pra gente poder conectar celular, carregar notebook, essas coisas. E a gente reveza. Meu pai gosta muito mais de dirigir que eu, mas às vezes é um instinto de proteção dele. Ele dirige mais, eu também tô dirigindo, a gente vai revezando e a gente vai conversando, e aí são as melhores conversas que a gente tem na vida, né? Porque não é uma mensagem do WhatsApp, não tô falando que mensagem não é boa, mensagem às vezes é necessária, mas é uma ligação, é uma conexão que você restabelece, né? Você tá no meio do nada e tem uma pessoa do meu lado. Nessa hora você vê se a relação precisa ser fortalecida ou já é forte o suficiente. Aí você pega uma viagem de 42 dias com a mesma pessoa do seu lado, cara, que uma hora ou outra algo vai incomodar. Se não incomodasse, você estaria andando com um defunto, mas acho que defunto uma hora também incomoda pelo cheiro, né? Então, é uma relação gostosa, é uma viagem que eu acho que se um dia eu tiver a oportunidade, eu vou fazer com meus filhos do jeito que eles acharem que deve ser feita.
Não sei se no Fusca ou numa Kombi ou num outro carro. Tem uma pergunta aqui do João Rodrigues. Ele tá perguntando se vocês pensam em fazer caravanas de pais e filhos para viajar com vocês. A gente já pensou na questão de fazer algo que fosse além do que a gente está vivendo, que as outras pessoas também pudessem restabelecer essa conexão, que no fundo tudo é pela conexão entre pai e filho, né? E aí a gente passou a se deparar com um cenário que uma viagem, ela precisa, às vezes, de um investimento, precisa de um carro, precisa de tempo, e tempo é o bem mais precioso. As relações passam a não existir por causa de tempo. E aí a gente tá planejando, a gente já decidiu que vai fazer isso, a gente está estudando o melhor lugar em São Paulo, o melhor modelo de negócio para isso ser rentável, a gente ter oficinas de pai e filhos. O que é oficinas de pai e filho? Não é oficina onde que o pai, homem, João, vai lá ensinar o filho, Rafael, homem, a jogar bola. Não. É uma oficina onde o pai, João, vai lá ensinar a filha, a Gabriela, a fazer um penteado. É onde o pai vai lá ensinar aprender a fazer maquiagem com a filha. Onde o pai vai levar o filho para construir um carrinho de rolemã, onde o pai vai chegar lá para jogar videogame com o filho, que de fato vai se chamar uma oficina, porque tem toda a relação com a gente, com a história, até comercialmente. E aí hoje o status desse projeto a gente está procurando lugar e a gente está procurando um parceiro de negócio que ajude a viabilizar essas oficinas. Então, é um espaço onde que é o nosso grande sonho, espaço onde as pessoas se conectem entre elas e principalmente entre o que elas têm considerado como filho, né? Pode não ser o filho dele, de fato, progenitor. Mas a ligação, né? Mas a relação. Isso é o que a gente quer, que a gente almeja e quer levar. E aí, dentro das oficinas, pode ter uma oficina de final de semana para viajar, para quem quer e tem tempo e se dispõe para viajar. E para quem imagina um pai executivo, dono do negócio que trabalha sem parar, segunda a segunda, ali vai ser um espaço para ele ter meia hora com o filho dele. De fato, ele e o filho dele, que é um negócio que o filho dele vai guardar e lembrar pra sempre. Às vezes ele passa batido porque ele tem muito e-mail pra responder. É o famoso estreitar relacionamento, né? Hoje em dia você vê tantas pessoas dentro da própria casa. A novela das 8 faz uma coisa que... tudo bem a novela, mas às vezes o filho se comunica com a mãe pelo celular. Ele não fala com a mãe. E a gente fala assim, mas é novela. Mas é comum. É muito comum hoje em dia você ver pessoas que não se conversam. Pessoas que sabem do outro membro da família por uma atualização de status no Facebook. E aí você passa a cortar as relações tão rápido quanto você corta uma conversa de WhatsApp. Vai lá, seleciona, deletar, vai lá, deixa de seguir, vai lá. E é por isso que tá tão frágil, na minha concepção, né? Não sou o dono da verdade. Mas é tão frágil a questão dos relacionamentos dos jovens de hoje em dia. Aí você pega os adolescentes, em um mês tem 15 namorados, cada 2 dias tem um novo. Mas é claro, a realidade deles está sendo essa. Conecta, desconecta. É literalmente isso. Literalmente está sendo assim. O fato de você ter escolhido o Fusca, de você ter essa relação, de ter tido uma memória afetiva com o Fusca lá atrás, gerou em você também o instinto de se tornar o mecânico do Fusca? Sim, cara, foi muito. Isso é bem verdade. Tem um ditado que fala que todo mundo que compra Fusca vira de fato um mini mecânico. Eu não sei mexer tão bem nele quanto meu pai, mas o básico eu sei. E uma das coisas básicas que acontece no Fusca é estourar o cabo do acelerador. Imagina um cabo do freio de uma bicicleta. O cabo do acelerador do Fusca é a mesma coisa. Você pisa aqui, ele puxa um negocinho lá atrás que faz o Fusca correr. A bicicleta você puxa aqui na frente, ela aperta o freio lá atrás. Eu tava com o Thiago, um amigo meu, Thiago Procópio, tava na Marginal Pinheiros, fui levar o Fusca pra ele ver, porque era o sonho dele um dia dirigir um Fusca. Falei, vou levar o Fusca aí pra você dirigir. E aí eu lembro que assim que a gente saiu do Extra ali da Marginal, perto do Panambi, a gente começou a acelerar o carro, aí eu passei pra ele dirigir. Quando ele foi acelerar, estourou o cabo. Meu Deus. E aí, parado ali na Marginal, perto de Paraisópolis, tudo pode acontecer, né? Opa! O que a gente teve que fazer? A gente
desligou o carro, óbvio, né? Foi lá, abriu o motorzinho lá atrás e viu o cabo solto. Falou, e agora para prender o cabo? Na frente, o cabo ele prende como se fosse uma porca num parafuso. Só que já tava desgastado, então tava meio solto. A gente pegou um pedacinho de madeira, um graveto de uma árvore. Como a porca tava desgastada, tava meio solta, ela tava com folga. A gente colocou esse graveto, rosqueou ela de novo, foi o suficiente para ir até em casa. Sério mesmo? Então, sério mesmo. Então, o que acontece? Tem gente que quando estoura a correia dentada do motor do Fusca, amarra com cadarço, né? Porque quando o Fusca foi desenvolvido, ele foi para ser um carro prático e na época, era outra década lá de 30, de 40, tinha que ser algo que fosse fácil de consertar. Imagine lá, quando foi feito para usar na guerra, pedido lá do Hitler, o cara tomando bala, comendo para tudo quanto é lado, ele tendo que ligar para Porto Seguro buscar o carro porque não tá conseguindo. Imagina, ele perdia a vida dele. Ele ia ter que resolver com o que tinha na mão, um alicate, uma faquinha e o que tinha. E coragem. É isso, acho que isso pra vida, né? Por isso o carro MacGyver, né? Ele virava pra mocinha do lado, ele preso ao amor da sala, falava, você tem um grampo de cabelo? É isso. Aí a mina dava o grampo de cabelo e pegava o chiclete, fazia uma bomba, explodia e saía do... Vou começar a usar grampo de cabelo nas minhas viagens Tenha agora. sempre grampo de cabelo e chiclete. isso. Gente, e a sua voz ficou muito parecida com a do dublador, hein? Do MacGyver? Faz de novo. Você tem aí um chiclete, um grampo de cabelo? Vocês lembram? Pois é. Eu esqueci o nome dele agora. Ai. Ela esquece na hora do problema que tá tendo, ela fala assim, não, vou arrumar um chiclete pra ele só pra fazer um Só pra climinha de fazer, alguma coisa. Isso aí. Deixa eu aproveitar e te perguntar, nessas viagens que Não você vai perguntar agora, nós vamos pro rápido intervalo. Poxa. Você segura a tua pergunta aí para a volta do nosso break. E você que também quer fazer alguma pergunta ou quer mandar a tua mensagem, as nossas páginas do Facebook, tanto da Rádio Show quanto do programa, estão liberadas, assim como os nossos WhatsApps. Tá certo? Então você não sai daí, quer mandar sua pergunta, manda, a gente já volta. Voltamos com o nosso entrevistado Natanael Sena. Abel, tem informações de contato aí, o pessoal que quer mandar pergunta ainda dá tempo. Nesses 20 minutos finais de programa, hein? Vamos lá, dá tempo. Se você quiser mandar pelo WhatsApp, pode ser pelo WhatsApp da rádio 966053021 ou pelo WhatsApp aqui do programa 945638484. Tem também a página do facebook.com/programa Papo Show ou pelo Instagram, que é o Papo_Show, e o Twitter também Papo_Show. Beleza. Zerei? Dentro do processo de registro para alimentar o site, para alimentar a página e tudo mais, vocês utilizam que tipo de equipamento? É uma câmera profissional ou é Sim. Tá na mão na hora? Como é que é? A gente percebeu nessas viagens, quando a gente começou a viajar, que se a gente fosse esperar para ter de fato tudo que a gente queria, a gente não ia sair do lugar. Então, o que a gente tinha na época era um Fusca, era a fé, e a gente queria viajar. Isso foi o suficiente. E para os registros, o que a gente tinha na mão, na primeira viagem eu lembro que eu nem computador levei. O que eu tinha levado era um celular. E os registros eu comecei a fazer as fotos por esse celular. E pelo celular eu escrevia num bloco de texto que subia nas páginas lá. Pelo celular eu também escrevi acho que 60% do meu primeiro livro. Que as fotos que tem no primeiro livro também foram todas tiradas do telefone. Claro que eu queria ter uma máquina profissional, uma Nikon, uma Canon da vida, que vai custar o preço de outro Fusca. Mas às vezes você tem que fazer com o que você tem na mão. E foi fazendo com o que eu tinha na mão na época um celular, que a gente conseguiu a última vez até um patrocínio da Samsung no lançamento do S7, o Galaxy S7. E foi fazendo com o que eu tinha na mão que a gente fez uma das fotos mais icônicas do projeto, que é o Fusca no Morro de Ferrabras, em Sapiranga, que foi uma foto inscrita no concurso da Pinacoteca. 110 anos da Pinacoteca, ela comemorou, se não me engano, 1 ano e meio atrás. E essa foto ganhou o concurso da Pinacoteca com a câmera britânica de arte na paisagem, e é uma foto que está lá no acervo da Pinacoteca, falando pela quinta vez Pinacoteca. Mas sei lá. Porque gostou de falar, inclusive. Quase paralelepípedo, Pinacoteca. Deixa eu aproveitar, tem uma pergunta de ouvinte aqui, Daniel Gêmeos. Ele tá perguntando se as mulheres olham pro Fusca ou só pros homens. Muito bom. De fato, eu acho que no primeiro momento quem olha mais pro Fusca são os homens. Mas numa segunda olhada as mulheres também reparam no Fusca, porque hoje o meu Fusca ele acaba meio que sendo icônico porque ele é todo amarelo por dentro, tem um teto preto, enfim, ele quase chama a atenção. Mas
até os números da nossa página, que a gente começou a fazer esses estudos faz um tempo, 80% é homem e 20% é mulher. A mulherada hoje em dia tá bem mais interessada por carro, né? Não tem mais isso, porque a mulher não manja de carro. Ninguém. Eu tenho uma amiga que tem um portal, chama-se Meu Carro Falasse. Ela é engenheira mecânica e ela é uma mulher que é apaixonada por carro e é considerada uma mecânica. E ela tem um Fusquinha também. Olha. Muito legal. Inclusive, eu queria agradecer ao pessoal das páginas, né, que receberam as postagens do programa durante a semana sobre a divulgação da entrevista, o Apaixonados por Fusca, o Fusca e Companhia, o blog do Fusca e o Fusca Clube ABC. O Fusca Clube ABC, eles estão com uma ação, eu não sei se eles estão ouvindo, mas queria parabenizar, não os conheço, moro em São Bernardo, não tenho nenhum tipo de vínculo com eles, mas vou falar isso. Eles estão com uma ação muito bacana dentro de um shopping em São Bernardo, que tem, eu fui esses dias no shopping, que é quase na frente da minha casa, e tinha um Fusca parado em todos os andares. De fato, tem um Fusca no Golden Score, tem um Fusca no 3º andar, tem um Fusca no 2º andar. E eles estão fazendo encontros de Fusca, acho que, se não estou enganado, todo 3º domingo do mês no shopping. Mas parabéns para o pessoal aí do Fusca Clube do ABC que tá fazendo essa ação. Um dia quero participar com vocês. Todo esse pessoal deu apoio aí pra gente, né, na divulgação da entrevista. Eu quero agradecer a todo mundo que foi muito solícito com a gente, permitindo postagens e permitindo a divulgação, e espero que todos estejam acompanhando aí e principalmente gostando da entrevista. Um outro assunto que acaba sendo recorrente também, né, e você citou em alguns momentos durante a entrevista, é a questão do patrocínio. Nós, como programa de rádio, né, ou como qualquer tema de mídia, precisa de patrocínio para poder seguir. Hoje, como é que funciona para vocês a relação, né, na aquisição de patrocínio? Existe uma empresa, existe uma retaguarda que trabalha para cuidar desses interesses para vocês? Como é que funciona isso? Sim, existe hoje uma retaguarda que ajuda a gente a captar patrocínio, mas a gente não... E aí às vezes é um entendimento meu de não deixar eles fazerem isso sozinhos ou saírem caçando qualquer coisa. Eu preciso posicionar o projeto de uma forma que para um próximo patrocinador ele seja interessante. Então, o que aparece de monte, vamos adesivar o Fusca inteiro. Não, você não vai adesivar o Fusca inteiro. Eu vou te dar um tanque de gasolina. Não, você não vai me dar um tanque de gasolina. Então a gente toma muito um cuidado, tem uma curadoria por trás do que é o Vai de Fusca, né? Hoje o Vai de Fusca, se a gente for contar quem já pegou carona com a gente aí de marca, a gente tem o apoio da Vox, na produção do nosso primeiro livro, ou seja, uma das maiores indústrias automobilísticas. A gente tem a Claro com o 4G, a gente tem a Samsung, a gente teve a própria Reserva, bons anos com a gente, o Grupo Consumidor Moderno com a coluna na Padrão, a Notiluca, a OMA, uma galeria de arte. Então, quando eu chego para buscar um patrocínio, que é o nosso direcionamento, eu não quero, por exemplo, aqui chegar para a Rádio Oficina e falar assim, do seu lado vão estar o Boteco do João, que teve um tiroteio na porta ontem, e o cara do Jogo do Bicho ali. Não, a gente sempre tenta colocar do nosso lado parceiros que agreguem valor pra gente. E que o projeto agregue valor para ele, porque não me interessa o dinheiro pelo dinheiro se eu não de fato for entregar algo para ele. Hoje eu não considero que eu tenho assim, seguidores o suficiente para me considerar um influenciador digital, que é o que essa juventude busca. Mas assim, o que eu gero de conteúdo bom para quem tá usando. Então, às vezes, vou usar o exemplo da Reserva. Os posts e os conteúdos que eu gerava para a Reserva, eles com certeza tinham muito mais engajamento e like do que o que eu fazia na minha própria página, porque eu gerava para hoje o Fusca, ele é quase que uma plataforma de comunicação, ele gera conteúdo para marcas. Então, eu carrego uma coluna na Consumidor Moderno, que para quem tá lendo o conteúdo lá de viagem é super interessante. Diferente de eu sair postando ou pegando patrocínio para qualquer coisa. O Brasil, ele passa por um momento difícil, e aí tem que pegar da limonada e tentar fazer um suco. Então, é no momento difícil que o cara vai decidir não ir para Bonito, mas ir para Nobres, que vai gastar R$400 na viagem da família inteira fazendo algumas coisas. Então, a gente tem sempre que entender o mercado para poder fazer
fazer esses ganchos. Não é simplesmente pegar o carro e sair andando. Não, isso foi na nossa primeira viagem, foi pegar o carro e sair andando. E aí a gente entendeu que como ele era um negócio muito maior e já não era só nosso, quando a gente vê quem segue acompanhando de fato, a gente passou a zelar e cuidar. Tanto que hoje eu não saio com Fusca na rua, raramente eu saio. Quase ninguém dirige ele, a não ser o meu pai. Raramente a gente trata o Fusca simplesmente como um carro ou o projeto como um projeto. Não, hoje a gente é um pouco de referência nesse assunto e a gente zela muito pelo conteúdo que a gente está gerando e quem está do nosso lado. É mais ou menos assim, eu não quero o posto de gasolina, eu quero a bandeira. Se a Shell quiser vir conversar comigo, e aí eu vou mostrar pra ela, parece uma loucura do Natanael, ele tá falando da Shell. Mas se eu tô com a maior indústria automobilística, uma das maiores empresas de telecomunicações do país, uma das maiores fabricantes de celular, a Shell tá no padrão deles. É isso que a gente quer fomentar nas pessoas, entendeu? A gente é o que a gente se posiciona a ser pra vida, pessoas, negócios. Então a gente se posicionando assim, a gente consegue hoje estar dentro de uma rádio. Esse é o fato. Tem uma pergunta aqui, Cristiano Santos de São Paulo. Ele tá falando assim: pra quem vive na loucura da cidade grande, sempre teve vontade de fazer algo parecido com o que vocês fizeram, mas tem medo. Que conselhos você daria? Pega um final de semana e vai e faz. Simples assim? Simples assim. Depois você vai começar a fazer com 15 dias da férias. E aí quando você vê, você já tá querendo fazer isso pra vida. O medo, ele limita muita coisa. Aliás, acho que o medo limita tudo na vida, né? Só que a gente vai entrar num papo filosófico aqui, vai ter que chamar o Cortella e aquele outro carequinha lá, o Leandro Carnal, pra discutir a relação do medo. A gente aceita. Não também. Pode vir o Carnal, o Cortella, o Clóvis de Barros Silva, pode vir. É isso. E é isso que a gente está trabalhando no nosso próximo livro, que chama Entre o Sonho e o Medo, né? É essa relação, porque as pessoas querem, mas às vezes tem medo. Como a gente quer qualquer coisa na vida, e a gente sempre vai, às vezes, pensar duas vezes. O ruim é quando a gente recebe um estímulo de um terceiro. Não dá. É alto demais seu sonho. Aí, de fato, aquilo vai ficar alto demais porque você vai enxergar como alto. Mas não é alto. Nada como calar a boca dessas pessoas, não é? É isso. Porque sempre tem um pra falar, você não vai conseguir. O Fusca vai quebrar. O Fusca vai quebrar na primeira curva. Fica assistindo. Você já deve ter ouvido alguém falar assim: mas você vai viajar pra não sei aonde de Fusca? Você vai pro Acre? Pronto. Tá aí, entra lá no meu Facebook, não vai de Fusca e vê as fotos. Tá tudo lá, fui pro Acre, voltei, tô vivo aqui. Já fui. Fica sentado aí. Fica sentado aí que eu fui. Fui de Fusca. Exatamente. E aí? Uma mensagem aqui pelo nosso WhatsApp da rádio, no 966053021, da Daniele Andrade de Santos. Ela diz assim: Natanael, ser humano incrível, mudando o mundo com pequenas atitudes. Acompanho demais o seu trabalho e sou sua fã. Beijo grande. Valeu, Daniele Andrade, obrigado, ouvindo a gente direto da cidade de Santos. Obrigado pela conexão, obrigado pela mensagem, se você quiser responder. É engraçado, a Dani, ela é uma consultora de treinamento que tem no litoral de São Paulo, ela é referência no assunto. E a primeira entrevista que eu dei numa rádio, olha só que engraçado, era a rádio, eu lembro que era em São Bernardo, era TV, chamava TV Bernô. Foi a primeira entrevista que eu dei na TV. Ficava num predinho ali perto de onde tem a região dos camelôs ali, do Passo, né? Sim. Com o Fábio, quem me entrevistou. Foi minha primeira entrevista e a Dani mandou uma mensagem. Mas sei lá, acho que 3 ou 4 anos. Olha que engraçado, o universo se cruzando de novo. A Dani mandou uma mensagem que estava acompanhando a gente. Fico muito feliz de ter esse contato de novo, Dani. Parabéns aí pelo trabalho que você está fazendo em Santos, que eu tenho visto nas redes sociais a repercussão. Tá seguindo o seu sonho, eu sei. Falando em sonho... Viagem dos sonhos, assim. Agora eu vou... Nossa. Nada me impede. Pra onde você vai? Eu vou para a primeira fábrica da Alemanha, primeira fábrica da Volkswagen na Alemanha. Se eu não estou errado, fica em Wolfsburgo, que é a nossa 8ª... Você lembra que eu tinha falado que o projeto é dividido em 8 etapas? Uhum. A gente está na 3ª e a 8ª etapa, se Deus quiser e tudo correr bem... com a ajuda do meu sócio que entrou recentemente no projeto, a gente vai conseguir chegar lá na Alemanha, com o Fusquinha e meu pai do lado. Isso aí, Muito que bom. legal. Nada é impossível, né? Eu acho que o exemplo que você tá dando aqui é exatamente isso. Se você tem um objetivo, quer fazer alguma coisa, gente pra te botar pra baixo e falar que não vai dar certo, sempre vai aparecer.
Mas se você tem aquilo dentro de você que você vai conseguir, cara, vai atrás. Seja de Fusca, seja de bicicleta, seja a pé. Mas vai. Eu tenho uma amiga que ela... E é engraçado com essa relação, é por isso que eu vou tocar nesse ponto. Ela teve um problema, e ela teve acho que chama de distúrbio alimentar, mas ela sofreu com anorexia um bom tempo. E aí tem todos os julgamentos, né? E aí ela não... E aí um dia que eu conversei com ela, ela falou que não encontrava força, às vezes... ou nela, ou nas outras pessoas. Então ela decidiu fazer uma página. Hoje ela escreve... não vou falar o nome dela, é óbvio. Hoje ela escreve numa página sem ninguém saber que é ela que escreve. E ela falou que encontra forças justamente daquelas pessoas que estão lá apoiando ela. Que legal. Então, às vezes, o seu ciclo social não vai permitir que você faça alguma coisa. Aí é a hora de você acreditar em você e, de fato, fazer. Mesmo que ninguém... novos ares, né? É isso, mesmo que ninguém à sua volta saiba que você está fazendo aquilo. Desde que seja lícito, né? A partir do momento lícito. Acho que é isso que é importante, né? O quanto, se você assumir uma identidade, as pessoas que sabem quem você é não vão te deixar fazer. Então tá bom, faz sem saber mesmo. Bom, É isso. Não tem problema. Isso. Só Ninguém faz. fica sabendo, só Simples faz. assim. Exato, só faz. Diante de tudo isso, né, de toda essa conversa que nós tivemos aqui, a gente já está chegando no finalzinho. Eu queria que você aproveitasse o momento, Natanael, e mandar sua mensagem pro teu pai, já que domingo é Dia dos Pais. Meu pai... Teu companheiro de aventuras aí. O meu pai é o meu... De fato, parece... É quase o comercial. A gente tava aqui uma hora falando de slogan, né? Mas é quase o comercial da Boticário. Meu pai é meu herói. Eu acho que é uma relação de segurança que ele me passa pra vida. E o que eu posso... Semana passada a gente viajou, eu, ele e minha mãe, só nós três. E a irmã dele também foi. A gente foi pra uma chácara em Nazaré Paulista, que não funcionava nem sinal de celular lá. Foi uma das ótimas viagens que a gente fez junto. E o que eu posso não garantir, mas o que eu posso tentar fazer e deixar de recado pro meu pai é falar que a gente ainda vai viajar muito por aí. E se a gente possibilitar isso, levar isso pros pais das pessoas que estão nos ouvindo, é um sonho nosso, e por isso que a ideia é nascer as oficinas. Como é o nome dele mesmo? Francisco Gomes da Silva Neto. Guerreiro. Chicão da oficina. Feliz Dia dos Pais adiantado. Aliás, acho que hoje tá na oficina aí, né, pai? Deve estar na oficina escutando a gente. Deve ser. Cada tempo, um minutinho livre, vou dar uma mexida lá. Deve estar a oficina inteira escutando no último volume. Coisa delícia. de pai, né? Um beijo pra todo mundo, então. Bem, obrigado pra todo mundo. Obrigado pela audiência, é isso aí. Bom, gente, eu quero agradecer, Natanael, a tua disposição, né? A disponibilidade de vir aqui, de nos atender, de conceder essa entrevista. Né, de conhecer uma história tão legal, da nossa oportunidade de poder, enquanto programa de rádio, enquanto rádio, de poder usar as nossas ondas e transmitir uma história tão legal num tempo que a gente vive momentos tão ruins, né? Da gente poder transmitir uma mensagem de esperança, de perseverança, de conquista, de realização de sonho. Né? A gente se sente honrado de ter recebido você aqui. E óbvio que as portas estão abertas para todas as outras temporadas do Vai de Fusca. Né, eu queria que você falasse, para encerrar, a respeito do livro rapidinho, e que, né, a tua aventura aí, que você chegue na 8ª etapa e que você depois viva a tua aventura com os teus filhos e que isso se prolongue por muito tempo. Muito bom. Vamos dar um presente pro pessoal que escuta a gente, então. A gente produziu um livro, o nosso primeiro, a gente já encerrou as vendas dele, mas eu vou mandar o link dele em PDF, que é o livro virtual que a gente tem pro Abel e pra Kate, né? Kate, que você namora. Não namoro com ela, não. Você tá doido? Não me Eu soube com o Abel... Não me comprometa. E o Abel vai dar um jeito, sei lá, de pôr no Facebook. Eu pra ponho na página. quem estiver escutando, baixar o livro de graça. A gente não vai cobrar nada por isso. E eu só tenho a agradecer a oportunidade de estar aqui, e sempre que puder falar, eu acho que falar de coração e falar do bem, né? A gente vai falar aonde que for e como for e quando der. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Quem está ouvindo, acha a gente lá nas redes sociais para acompanhar de fato tudo que a gente está falando aqui, né? Vai de Fusca, só jogar no Google, aparece tudo lá. Aparece as colunas nos sites, nas revistas, na Instagram, Facebook, Periscope, Twitter e o Diabo A4 aí. Tá conectado. Tudo bem. É isso. Valeu demais, gente. Valeu, Abel. Muito obrigado, dia excelente, entrevista super legal. Semana que vem estamos de volta com mais entrevista, gente. Novidade aí. Isso aí, acompanhe as nossas redes sociais no decorrer da semana. Semana que vem temos um novo entrevistado. Vicky estará em solo canadense, né, Vicky? Pois mas eu vou participar. É isso Tudo aí, bem. Fuso horário não impede. Vai fazer direto de lá, né, nossa correspondente no Canadá. Ó, que chique.
Sábado que vem, pode ter certeza, tô lá. São 4 horas de diferença só. Agora que a gente voltou a entrar meio-dia, né? 8 horas da manhã não me impede de entrar. Me aguardem. Muito bem. Obrigada, gente, para todo mundo que ouviu. Muito obrigada, Natanael. Foi incrível. Eu tenho mais algumas milhares de perguntas para fazer. Infelizmente, terá que ser fora do ar. Desculpa aí, galera. Essa é a parte boa de apresentar o programa. Exatamente. Quer dizer, só tem parte boa. Deixa eu falar rapidinho, vai. E a gente agradece então a conexão de todo mundo que sintonizou em FM 87,5, também se conectou pelo radioshow.com.br, pelos nossos aplicativos para iOS e Android e também pelo Turim. Siga acompanhando a programação da Rádio Show durante a semana. A galera do Microfonia, segunda-feira às 9 da noite, tem o Hora Show às 6 da tarde, de segunda a sexta. E também toda a programação que se estende no decorrer da semana, você pode acessar 24 horas por dia, a Rádio Show na palma da sua mão pelos nossos aplicativos. Voltamos sábado que vem a partir do meio-dia. Valeu demais. Tchau, tchau. Próximo sábado, o papo continua. Rádio Show. Rádio Show. Rádio Show.